as almas para serem feitas lá, e para isso Deus está preparando os homens da nossa igreja. E eu quero nessa noite convidar aqui Diácono Carlos, que vai estar nos abençoando com a palavra de Deus. Agora do segundo Carlos, né? Carlos da semana passada, você vê com carinho, né? Diácono Carlos sempre dizendo que eles têm, que vai estar nos abençoando essa noite. Com vontade aí. Irmãos, boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão. Tá legal aí atrás? Vocês estão sentindo calor? Não, fresquinho? Vou aproveitar para ligar esse ventilador que eu consertei na terça-feira. Aí eu já. Porque além de pregador, a gente é servo, né? Então a gente tem que estar servindo, né? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma família que não foi bem sucedida. Ela profissionalmente até se deu muito bem, mas só que como família, como filhos, pais, não foi muito bem sucedida. E eu queria falar a respeito de obediência. Eu cada vez mais venho aprender o que é ser obediente. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, né, com essa parte de obediência, mas eu venho aprendendo bastante coisa no decorrer da minha caminhada cristã. E eu estou me esforçando o máximo para tentar ser o mais obediente possível. E eu tenho observado que falta obediência hoje em dia, né? Eu vi, tipo assim, eu estou assistindo a televisão, eu estou acompanhando, né, essa situação do Covid, que está sendo uma coisa muito assim, complicada, né? A gente está vendo que está ligando familiares nossos, pessoas que a gente ama, né? E isso às vezes por falta de compreensão das pessoas, por falta de amor, de entendimento, né? O pastor fala muito aqui em fé. Pô, eu tenho fé, isso aí nós cristãos nós temos que ter fé, senão, né, como que a gente vai chegar até Deus? Através da nossa fé. Mas só que eu tenho assim visto que não é o caso aqui, tá, irmãos? Porque aqui todo mundo utiliza máscara, utiliza álcool em gel, né? Todo mundo tem uma preocupação de colocar as pessoas em segurança aqui. Mas eu vejo que outras igrejas não estão com a mesma preocupação, né? Não estão com o mesmo pensamento. E aí eu tirei algumas partes da Bíblia nessa parte de obediência. Eu fiz uma analogia e comecei a pensar e refletir: por que eu tenho essa deficiência, essa dificuldade? E eu comecei a pegar alguns trechos para poder ver que não é só a minha pessoa, mas várias pessoas na Bíblia passaram essa dificuldade também. E uma delas que eu posso citar, né, primeiramente, é quando o rei Saul, né, ele deveria não pegar os despojos, né, do exército inimigo. Ele deveria esperar o profeta chegar para ele tomar a devida decisão. E não, ele por impulso, ele foi lá e tomou os despojos. E o que aconteceu com ele? Ele perdeu o seu reinado. Então a desobediência tirou o reinado de Saul, tá? Mais uma situação, o povo hebreu, e eu fiquei pensando, o povo hebreu na Páscoa, a gente até falou agora de Páscoa, o que Deus pediu para que Moisés fizesse? Pediu para que Moisés avisasse ao povo que nós deveríamos ungir os umbrais das suas casas com o sangue do cordeiro, né? Isso aí para quê? Para que o anjo da morte pudesse passar pelas casas do povo hebraico. E aí eu pensei, bem, e se não tivesse ungido, o que aconteceria? Provavelmente os primogênitos também iriam embora. Então, por eles terem obedecido, eles permaneceram com seus filhos. Então a obediência ela gera bênçãos, né? Eva, né, o primeiro pecado, né, a primeira desobediência foi de Eva, né? Ela no jardim do Éden, ela comeu aquela fruta proibida que não deveria comer. E o que gerou? Gerou o primeiro pecado, no qual tirou eles do paraíso. Então eu comecei a raciocinar
ensinar sobre obediência, né? A gente ser obediente. Então, irmãos, por que não ser obediente? Por que não usar as máscaras se é o nosso governante está pedindo, se o nosso órgão de saúde está pedindo para que a gente use? Por que não utilizar? Aí eu fiquei pensando também, será que Deus, lá no trono dele, sublime e eterno, será que ele se agrada quando a pessoa fala assim, não vou usar máscara não. Vou entrar, pô, eu sou o cara, eu sou ungido, eu sou isso aqui. E aí todo mundo usando, e aí não coloca álcool, não coloca nada. Será que Deus está lá no trono dele, sentado, batendo palma para a situação? O que vocês acham? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Então, eu acho que nós devemos ser obedientes a todos os órgãos, ao nosso pastor, aos nossos pais. Mandamento. Se você honrar seus pais, sua vida será prolongada aqui na terra. Então tem um monte de mandamentos, um monte de diretrizes que são ditas na Bíblia, que se você obedecer, automaticamente você será abençoado. E você ficará debaixo das bênçãos do Senhor. Então, automaticamente, quando você não obedece, você se torna um anarquista, de uma pessoa que quer fazer algo que está de desacordo com todo mundo. Então, a importância da gente ser obediente, né, começar pelos nossos pais. Porque, e Deus também fala, se você não, deixa eu lembrar aqui, se você não ama o seu irmão, que está vendo, como amar a Deus que você não enxerga? E aí eu volto para a gente. Como a gente vai obedecer, né, e agradar a Deus se a gente não obedece às nossas autoridades aqui embaixo? Então nada melhor do que a gente obedecer, porque se a gente não obedece, a gente fica sobre bênçãos. O Senhor, se tiver que modificar alguma coisa, é o Senhor que fará, e não nós. Então nós devemos pedir para que o Senhor faça isso por nós. É Ele que vai tomar a decisão, não somos nós. Então, irmão, a gente vai falar hoje sobre uma família, né, como eu havia falado. Uma família, a gente vai começar a discutir sobre essa família, e no decorrer da pregação, pastor, acho que 9 horas vai ser, mas eu vou tentar. Vou correr um pouquinho, mas acho que vai passar um pouquinho. Então, a gente vai começar a falar as coisas que aconteceram, os eventos que aconteceram nessa família, e no final, a gente vai ver por que aconteceu isso com a família dele. A gente vai começar a entender por que aconteceu com a família dele, tá? Irmãos, vamos abrir. É uma bagunça quando a gente faz assim, fica um monte de papel. 2 Samuel 13, vai do versículo 12 ao 15. Acharei, irmão? Então, 2 Samuel 13, do 12 ao 15. Vou ler aqui, tá? Mas lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não me faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Então aí já começou a primeira desgraça, né? Aminon, que era irmão de Tamar, ele violentou-la, né? E como foi? Como que surgiu isso, né? Ele tinha uma certa atração por Tamar, pela irmã dele, né? Por parte de pai. Então ele já tinha essa atração. E aí ele começou a imaginar o que ele faria para atraí-la, para que ele pudesse ficar com ela, né? E uma pessoa que ajudou ele, o amigo dele, Joná, deixa eu ver o nome
Jonadab, né? Que não tem nada de amigo, né, Carlão? Se fosse amigo, ele falaria para não fazer isso, né? Se ele fosse amigo mesmo, ele falaria assim: não faz isso não, meu irmão, porque isso aí vai te trazer desgraça para tua casa, para tua família. Então, o que Aminon fez junto com seu amigo? Bolaram alguma coisa, fingiu que estava doente, né? E pediu para o rei, né? Para que a sua irmã pudesse ir lá para tomar conta dele, né? Fazer bolo, fazer comida, né? Então ele simulou uma doença, pediu. E nessa foi. E aí quando ele chegou lá, né? Ele pediu para que todos os empregados fossem embora, né? Que ele pudesse ficar, porque ele estava se sentindo mal, que ele pudesse ficar com ela. E nessa situação aí foi que aconteceu esse estrupo, né? Porque não foi o consentimento dela, ela não queria, né? Mas Aminon forçou a ter relações com ele. Então isso aí já foi a primeira dificuldade da família. Já começou a família a entrar em desgraça a partir desse momento, né? Mas só que depois a gente vai saber a causa, por que aconteceu essa desgraça. Que lá de trás já tinha vindo um pecado maior. E aí essa família foi se desonrando, foi caindo e cada vez foi afundando mais, né? A gente sabe que, você já deve saber do que eu estou falando, ele foi muito bem sucedido, os seus súditos, o povo o amava, mas ele como pai foi uma decepção. Então eu quero trazer a reflexão de nós como pais não serem negligentes e sermos obedientes, porque como somos filhos obedientes, teremos filhos obedientes também. Então a obediência, como eu falo, vai gerar bênção na sua vida. Irmãos, eu não sou de gritar igual o pastor ele é mais caloroso, eu tenho esse meu jeito assim, de falar mais calma, o Carlão também já é mais, né? Eu sou tranquilo, mas espero que vocês possam escutar e isso tocar no coração de vocês e criem uma mudança, né? Mudança de mente, de comportamento, né? A gente raciocinando, entendendo essa história, a gente vai ver o que aconteceu com essa família. O próximo evento, irmãos, foi em 2 Samuel. Segundo Samuel 16, 22. 16, 22. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Isso aqui, irmãos, aconteceu, e aí eu vou finalizar o que aconteceu com Tamar e com Amenon. Amenon, por ter cometido isso aí, o irmão de Tamar, Absalão, ficou muito revoltado com ele. Ele não aceitou o que havia acontecido com sua irmã. E aí chamou para uma festa e tal, e aí ele mandou matar seu irmão, né? Então aí já começou a desgraça nessa família. E quando fala ali de Absalão ele era muito ganancioso, ele queria tomar o posto do seu pai. Olha só que desgraça. Já tinha um outro filho, né, que já queria tomar o trono do pai. E ele estava ele ameaçou o pai, né? Fez um complô com todo o povo de Israel, ele fez uma política da boa vizinhança, né? E começou a fazer situações para poder agradar o povo, né? Dar coisas para que o povo gostasse dele. E aí ele tomou boa parte do povo para ele, e aí ele começou a perseguir o seu pai. E nisso teve essa cena aí, que foi no palácio, estava com as suas concubinas e tendo relações com elas. Então olha só a humilhação, né, do pai, né? Além de ter colocado ele para correr, ainda teve relações com suas mulheres, né? Que naquela época podia ter mais de uma mulher, né? Então e isso foi muito vergonhoso para ele, né? Então mais uma desgraça. E Absalão, aconteceu uma coisa também muito assim triste na vida dele. Ele também, nessa situação de querer tomar o reino, né, de ficar tentando se voltar contra o pai. Se a gente acabou de falar que para a gente prolongar nossa vida aqui na terra, a gente tem que honrar nossos pais,
ele fez totalmente, ele foi inversamente proporcional ao que a gente falou, que a gente está comentando. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido pelos homens do seu pai, e no decorrer, ele foi cavalo não, foi uma, não é cavalo, o do Absalão, acho que não é cavalo, mas ele estava em perseguição, ele estava fugindo, e ele ficou agarrado numa árvore, e nisso o general, seu pai e tal, foi lá e acabou com a vida dele, transpassou ele com uma lança. Então, olha a situação dessa família, gente. Olha quanta desgraça nessa família. Então, o filho mais velho, que era para assumir o trono naturalmente, ele quis antecipar a situação, ele quis trair seu pai, e automaticamente ele veio a falecer, porque não honrou a sua família nem os seus pais. E aí começou mais. E aí, quando a gente vai puxando, a gente tem mais situações de desgraça nessa família. Agora, irmãos, aqui em 2 Samuel, a gente está sempre em Samuel, né? 18 a 14. Samuel 18, versículo 14. Eu esqueço, irmão, eu tenho que botar o óculos porque eu tomei esse dia, então eu não consigo chegar mais nada. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então foi o que a gente acabou de falar, né? Foi transpassado e foi morto devido a tentar tomar o reino de seu pai. E não para por aí, irmãos. Ainda tem mais aqui. Em 1 Reis 2, 24. 1 Reis. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai, Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. Adonias era o outro filho desse determinado rei. Adonias era o filho mais velho, ele deveria assumir o trono. Mas só que o trono não foi direcionado para ele. Deus havia direcionado o trono para seu filho mais novo, que tinha sabedoria. E o que aconteceu, irmãos, com esse... Ele foi para tentar também tomar o trono do pai, né? Esse irmão mais velho, né? E aí Salomão pediu também para matar o seu irmão. Então você vê quanta desavença e quanta morte numa família. Olha só, uma família que deveria ser tão unida, tão forte, com tantos príncipes, tantos reis, infelizmente era totalmente destruída. Era um querendo tomar o trono do outro, era um querendo ser melhor que o outro, era um sendo mais desobediente que o outro. E a gente viu que essa família ela não tinha paz. Eles não conseguiam ficar em paz porque era um querendo ser melhor do que o outro, um querendo tomar o trono do outro, né? E a gente se questiona por que isso? Os irmãos não deveriam ser unidos, né? Os irmãos não deveriam desfrutar do bem comum que os pais deram para esses irmãos. Deveria ser assim. Mas só que o pecado, quando o pecado entra no meio da família, ou do povo, ou quem quer que seja, o pecado ele destrói uma nação, ele destrói uma família, ele destrói tudo que tem
todo o amor que existe vai embora quando o pecado entra. E agora, irmãos, eu vou puxar, como o pastor falou que tem que ser rápido, eu vou puxar o que foi que aconteceu, qual foi o pecado original que levou tantas mortes, tanta desgraça a essa família. Mas uma coisa também, irmãos, eu gosto da aula, eu não gosto assim, a minha praia não é pregar. Eu já falei com o pastor, eu não sei pregar bem, mas eu gosto de explicar, gosto de dar aula. Então vamos lá, irmãos. 2 Samuel 12, do 4 ao 7. 2 Samuel 12, do 4 ao 7. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Irmãos, a gente está falando do rei Davi, um rei tão próspero que ganhou tantas batalhas, mas só que ele foi destruído na sua vida. E pelo pecado que ele cometeu, ele comprometeu toda uma geração, toda uma família. Uma desgraça que levou à tona mortes, traições, relações sexuais que não deveriam ser cometidas. Então, situações que acabaram com essa família. E a gente conhece esse pecado. Foi naquele momento ali, quando ele estava no palácio, ele deveria estar guerreando, ele deveria estar com o seu exército, né? Ajudando a ganhar as batalhas, buscando a vitória. Mas não, a mente dele ficou ociosa, ele quis ficar no palácio, né? E naquele momento que ele estava lá em cima do palácio, o que veio na mente dele? Não tinha nada. E ele olhou para Betseba. E essa mulher era uma mulher bela, que estava se banhando, e ele a cobiçou. Então, a cobiça foi a primeira coisa que entrou no coração do rei Davi. E, irmãos, quando a gente fala do rei Davi, a gente fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor. A gente percebe isso nos Salmos. Quando a gente começa a olhar os Salmos, a gente vê que Davi ele começa a pedir socorro para o Senhor. Em todos os Salmos dele, ele pede ajuda, ele pede para o Senhor livrá-lo do mal, ele pede socorro ao Senhor. Então ele tinha muita intimidade com o Senhor, muita intimidade com Deus. Mas Deus é um Deus justo, de justiça. Ele não deixa que nada fuja ao seu controle. Como ele não puniria Davi e deixaria, e como seria o exemplo para os outros irmãos, ou para o seu povo, ou para qualquer líder que viesse assumir aquele reinado? Como que ele faria isso? Não teria como. E nessa traição aí, né, um dos capitães dele, né, para nome, eu sou horrível, para nome, Urias. Você vê como Urias era um homem bom, né? Ele estava no campo de batalha, ele estava lá, ele voltou, né? E o que aconteceu? Nessa situação, o rei Davi já havia pediu para buscar a mulher de Urias, etc. E ele já tinha tido relações sexuais com ela. Irmãos, quando o pecado entra, ele começa a desenrolar de forma que depois não tem como você voltar atrás. Primeiramente, começou com uma cobiça, uma coisa simples de ser resolvida, né? Porque quem é que não cobiça? Todos nós cobiçamos. Mas só que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Quando a cobiça vem, a gente tem que dizer não à cobiça.
Porque se você der continuidade a essa cobiça, olha o que aconteceu com ele. Ele foi e teve relações com Betseba. E como se não bastasse, né? O seu servo fiel, o seu guerreiro, quando voltou, ele ainda tentou enganar o seu servo, tentando embebedar, tentando mandar ele para casa, para que ele pudesse ter relações com a mulher, para que não descobrisse o pecado dele. Então, olha só o que o pecado faz com o ser humano. De uma coisa tão pequena que começou com a cobiça, e aí a gente vai até a morte do seu servo. Ele automaticamente, ele sentenciou Urias. Ele falou assim, olha só, falou com o general dele, bota ele no campo, pior campo de batalha, aquele que está pegando fogo, aquele que está arrancando cabeça, pode levar ele para lá e coloca ele lá no campo de batalha. Irmãos, isso é a pior crueldade que tem. Você, o teu braço direito, a pessoa que está te ajudando, está do teu lado, fazendo de tudo para que você possa crescer, e você faz isso com a pessoa. O que será que o Senhor passou pelo coração do Senhor naquele momento? Vendo, irmãos, Deus não poderia ter cancelado isso aí, feito alguma coisa para que Davi não fizesse isso aí? Poderia, mas só que Deus, ele deu livre-arbítrio para a gente pode escolher o certo e o errado. Então não adianta, e você fica, eu dependo do Senhor, não, você tem que fazer a sua parte, irmão. Não é Deus que vai lá tomar decisões no teu lugar, não. É você que tem que ser correto, é você que tem que agir da forma correta. Então, se Davi fizesse as coisas corretamente, ele nem teria relações com Betseba. Ele ali mesmo na cobiça, ele já pediria perdão. E para você ver que Davi era tão ingênuo, ele era tão ingênuo, que ele, quando começou a contar a história, quando Natan começou a contar a história para ele, o que será? O que será? Gente, o cara mandou matar, o cara teve relações com a mulher do seu coronel, do seu general. Gente, ele fez assim uma atrocidade. Ele fez algo que é inadmissível. Nos dias de hoje, isso pra gente é uma coisa absurda. Se você olhar assim, cara, que crápula. Mas Davi tinha uma coisa interessante. Davi, ele tudo que acontecia na vida dele, ele se arrependia de coração verdadeiro. Nesse momento, ele ficou numa tristeza tão profunda e ele foi castigado, tá, gente? Não pensa que o pecado tem consequência, não. Tem sim. Ele perdeu seu filho com Betseba. O primeiro filho que eles tiveram, ele perdeu. O que ele mais amava, o que seria o herdeiro do trono dele, ele foi e perdeu por devido ao seu pecado. Irmãos, não adianta. Deus o amava, Deus admirava Davi, Davi era seguro no seu coração, mas não adianta. Quando você peca, quando o pecado bate a porta e você dá condições para ele, você vai receber a consequência. O cartão vai vir, a conta não tem jeito, ela vai vir. Você pode até achar que está tranquilo, estou tranquilo, estou escondido, ninguém está me vendo, né? Minha esposa não está me vendo, meu marido não está me vendo, meus amigos, ninguém está me vendo. Mas no final das contas, quem vai cobrar é o Senhor. Não é a tua esposa, não é o teu marido, não é o pastor, quem vai cobrar é o Senhor que vai cobrar. E irmãos, nós como cristãos, nós temos que entender o nosso papel de cristão. Nós temos que tentar nos esforçar ao máximo para fazer a renovação de nossa mente, para a gente modificar nossa mente, porque a nossa mente é má, a nossa mente é como a de Davi, de querer fazer o mal. A gente já tem uma tendência de fazer o mal. Nós, seres humanos, já temos tendência, nos tendenciamos ao mal, estamos inclinados para o pecado. Mas o que nós devemos fazer é colocar Cristo em primeiro lugar. É quando a gente chama Ele para que Ele possa fazer morada, para quando a gente chama Ele para que Ele possa fazer modificar o nosso viver, para a gente ser transformado. Mas a gente tem que querer e a gente tem que tomar nossas decisões. Não adianta pensando que Deus vai fazer tudo na sua vida, não. Não vai. Você tem que tomar a decisão. Você tem que querer que Ele faça o modificar na sua vida, porque Ele é um Deus educado, é um Deus que bate a porta. Ele não entra de qualquer jeito. Você tem que saber chegar, você tem que saber falar com Ele, você tem que ter educação, você tem que ser maduro, você tem que ser um crente forjado, como fala lá em Efésios, coisas maduras, todo forjado. Você tem que ter resistência para poder chegar e falar com o Senhor. E não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Você tem que se preparar. A gente está falando aqui do Ministério Louvor,
gente está falando sobre o santo dos santos agora. Para a gente chegar no santo dos santos, a gente não pode estar de qualquer forma. A gente tem que, antes de chegar no santo dos santos, tinha uma baciazinha que era de bronze. O bronze era muito reluzente. E quando a pessoa chegava ali, tinha água, que era para lembrava para lavar, né, os pecados e tal. Mas o bronze, ele era reluzente. Quando a pessoa olhava ali, via a sua face. E o espelho serve justamente para isso, para você olhar para dentro de você, você olhar para você e falar assim: o que eu estou errando? O que eu estou fazendo que não está agradando ao meu Deus? Então isso é o julgamento que você se faz. Não precisa ninguém te julgar, você mesmo se julga. Pô, será que eu estou indo bem? Será que eu estou fazendo as coisas corretas? Por que eu não ajo de forma correta? Irmão, não adianta ficar orando 10.000 horas se você não age corretamente com Deus, se você não é íntegro, se você não respeita as autoridades. Que a gente já acabou de falar aqui, nós temos que ser obedientes. E sabe por que essa família perdeu todas as bênçãos? Porque ela não foi obediente desde o início. Davi veio muito bem, ele veio derrotando gigantes, ele veio liderando um exército campeão, ganhava todas as batalhas, ele fez muitas proezas, mas só que ele deixou o pecado entrar na sua vida. E quando ele deixou esse pecado entrar, foi justamente a derrota dele. Ele deu liberalidade para o pecado. E aí, não tem jeito, não tem como voltar atrás. Quando o pecado entra na nossa vida, e se for um pecado que não tem pecadinho nem pecadão, mas tem coisas que você não consegue evitar, né? Quando você escuta a história do rei Davi, você fala assim: cara, será que uma pessoa segundo o coração de Deus faz essas coisas tão horripilantes? Ele fez. Está na Bíblia o que ele fez. Então, irmãos, nós devemos olhar para dentro de nós e tomar as melhores decisões. Nós não podemos de forma alguma negligenciar nossa família, porque quando você deixa de tomar decisões, como o rei Davi deixou, ele se importava muito com a parte de guerreiro dele, mas a parte familiar ele era, sabe, pode ser que era uma banana, porque ele não chamava os filhos para conversar. Pô, tanto rei, tanto príncipe, por que não unia os filhos? Por que ele não conversava com os filhos? A gente não vê em nenhum momento ele chamando os filhos para conversar, nenhum momento de carinho, né? A gente só vê guerra e destruição na família dele. Então ele foi um pai que não conseguiu, ele foi derrotado nessa parte familiar. E nós, irmãos, melhor do que ser bem sucedido é ter uma família bem sucedida, é a gente poder agradar o Senhor com a nossa família, consagrando a nossa família e levando ela para o Senhor. Porque não adianta nada a gente falar também um monte de coisa. O microfone é super poderoso, mas só que não adianta ficar falando um monte de coisa. Eu tenho que agir, eu tenho que viver. Então, quando a gente toma esse passo, e a gente fala assim: eu não quero ser igual a família, eu não quero negligenciar a minha família, eu quero ser diferente, eu quero cuidar da minha família, transferir para ela o meu caráter de homem de Deus, o meu caráter de cristão, entendeu? Porque quando você dá exemplo na tua casa, na tua família, você será seguido. Davi, ele não foi seguido, ele foi perseguido. Ele não deu exemplo, ele foi perseguido pela sua própria família, na sua própria casa. Então, irmãos, a mensagem é essa: não seja negligente com sua família, tenha amor, tenha carinho. Quando você pede para o teu filho botar uma máscara, para se cuidar, para tomar os remédios, para estudar, isso tudo que você faz é uma demonstração de amor, né? Você não está sendo negligente, você está sendo carinhoso, você está mostrando o amor que você tem por ele e que você quer que ele se desenvolva. Então, Davi, infelizmente, não fez nada disso com seus filhos. Ele, pelo contrário, ele deixou a paternidade lá e virou o guerreiro que ele era. Foi muito bem sucedido, show de bola. Davi é o rei Davi. Jesus Cristo é chamado de filho de Davi. É muita moral, sabe? A gente sabe que é a parte familiar, genealogia, mas para ser chamado de filho do rei Davi é uma coisa muito forte. Então Deus amava muito Davi, mas não foi por isso que ele castigou o rei Davi. Então a gente possa colocar isso no coração: não faça nada que venha desagradar o Senhor, porque Ele vai ver a cobrança. E não adianta, você não vai ficar oculto, você não vai ficar escondido. Deus, Ele sonda teu coração, só o nome de gente, Ele
conhece desde a barriga do ventre da sua mãe, desde quando você nasceu, Ele já conhecia. Aí Ele conhece a tua respiração, Ele conhece o teu falar. Antes mesmo das palavras saírem da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Não adianta esconder, Ele tem onisciência, presença. Aonde você estiver, Ele vai estar. Se você estiver lá embaixo, Ele vai estar lá em cima. Qualquer lugar que você esteja, o Senhor vai estar lá. O Salmo 3 diz isso. Eu acredito no Salmo, porque foi o rei Davi que falou. Ele pediu e o Senhor respondeu. Então é isso, irmãos. Eu vou agora pedir que vocês possam fechar os olhos, colocar a mão aos seus corações e vamos fazer uma oração para a nossa família, em nome de Jesus. Santo Deus, perdoe, meu Deus, a nossa negligência como pais. Tira de nós a falta de amor e de responsabilidade como pais. Santo Deus, nos ajuda a conduzir a minha família e a família dos meus irmãos e ser obediente, Pai amado, aos meus mandamentos e fazer a vontade do meu Deus. Traz de volta a minha família aos teus caminhos e livra de todo mal, Pai. Traz de volta o filho perdido que estava distante, meu Deus, mas que o Senhor possa trazê-lo de volta. Abençoa, Pai, a tua amada igreja. Os meus irmãos sejam abençoados com a tua palavra, meu santo Deus. Que não falte amor e relacionamentos afetivos entre pais e filhos. Paizinho, eu profetizo na vida de cada irmão. Queremos famílias sólidas e cheias do teu Espírito. Pai, não nos deixe. Que o Senhor possa nos levar em segurança, meu Deus. Que o Senhor possa estar em todos os momentos conosco, Pai. E nos ensina, Pai, a conduzir a nossa família, meu Deus. Nós entregamos a nossa família em tuas mãos, meu Deus. Porque nós não somos capazes de conduzir sozinhos a nossa família, Pai. Então nos ajuda, Pai, não como ser Davi, meu Deus, mas como ser um pai amoroso, meu Deus, que conversa, que procura saber da sua esposa o que está acontecendo, não deixando essa responsabilidade para outras pessoas, meu Santo Deus, para os seus amigos, mas sim que possamos ser servos fiéis. Santo Deus, Pai eterno, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém.